Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para resolver exercícios de balanço de massas. Vamos resolver a seguinte questão. Em uma coluna destilam-se 1000 kg por hora, uma vazão mássica, de uma mistura composta por 50% em peso de benzeno e tolueno. 50 de benzeno, 50 de tolueno. O destilado, ou o produto de topo, que sai da coluna, ele é composto por 90% em peso de benzeno. E o resíduo, ou seja, o produto do fundo da coluna, é composto por 8% em peso de benzeno. Pede-se para determinar a massa do destilado e do resíduo. Quando ele fala massa do destilado e do resíduo, ele pede a vazão mássica no destilado, que é o produto de topo, e a vazão mássica no resíduo ou no produto de fundo da coluna. E a letra B, qual a percentagem de recuperação do benzeno na parte de cima da coluna, ou seja, no nosso destilado. Então, temos uma coluna de destilação onde entram 1000 kg por hora de uma mistura binária de benzeno e tolueno, 50-50, tá? No topo da coluna sai uma vazão, que a gente chama de vazão mássica M ponto de topo, e aqui nessa mistura binária desta vazão, ele deu que 90% é de benzeno. Por analogia, se é uma mistura binária, 90% é de benzeno e 10% é de tolueno. Em contrapartida, no produto de fundo, ou seja, no resíduo da minha coluna, sai uma vazão, que a gente chama de vazão mássica da base. Essa vazão mássica da base também é uma mistura binária, onde agora eu tenho 8% de benzeno em peso. Se 8% dessa mistura é de benzeno, os 92% restante é de tolueno. Essas quantidades são bem coerentes com relação à volatilidade das substâncias, né? Então, o benzeno, sendo um produto mais volátil, é de se esperar que ele saia majoritariamente no topo, enquanto que o tolueno, por ser mais pesado do que o benzeno, deveria sair majoritariamente no resíduo, na base da minha coluna, tá bom? Bom, para a gente encontrar a vazão mássica de destilado e a vazão mássica do resíduo, ou seja, a vazão mássica no topo e a vazão mássica na base, temos duas regrinhas. Fazer um balanço de massa global e um balanço de massa para um dos componentes. Então vamos lá. O balanço de massa global, o que entra é igual ao que sai. Mais uma vez, nesse tipo de balanço nós não levamos em consideração os percentuais molares ou em peso dos meus componentes. Eu digo simplesmente que o que está entrando na minha coluna é 1000 kg por hora de alimentação, e se esses 1000 kg por hora entraram, eles têm que sair. Mas vão sair em duas frações da coluna, a vazão no topo e uma parte vai sair na base. Então é isso que a gente tem que escrever. Se entram 1000 kg por hora, vai sair uma vazão de topo mais uma vazão de base, que somadas tem que dar 1000, ok? Vamos agora fazer um balanço para um componente. Aleatoriamente escolhemos aqui fazer um balanço para o componente benzeno. Fazer o balanço para o componente benzeno é reescrever o meu balanço de massas, levando em consideração agora as frações de benzeno que entram e que saem da minha coluna. Ora, desses 1000 kg por hora, 50% é de benzeno. Dessa vazão de topo, eu tenho que 90% é de benzeno. E desta vazão de base, eu tenho que 8% é de benzeno. Então, como é que a gente escreve isso? Então, vamos lá. Ó. 1000 vezes a minha fração de benzeno, que é 0,5, é igual a minha vazão no topo, só que de benzeno desta vazão é 90% de benzeno. E eu vou somar a minha vazão mássica da base. Só que da vazão mássica da base eu tenho 8% que é de benzeno. Então esta é a minha equação para o balanço parcial, para o balanço para o componente benzeno. Então, o que é que a gente pode fazer? Eu tenho duas equações, duas incógnitas, eu posso substituir a equação 1 na equação 2. Eu posso fazer em função ou da vazão mássica do topo ou da vazão mássica da base e colocar nesta equação. Então, 1 em 2
O que é que a gente fez? 1000 vezes 0,5, ou seja, 500. Desses 1000, 50% é de benzeno, então 500 kg por hora de benzeno é igual 0,9 vezes a vazão no topo. Substituímos a vazão mássica da base dessa expressão por isso daqui. Quanto é a vazão mássica a vazão mássica na base? É 1000 menos o que sai no topo. Então o que sai na base é 1000 menos o que sai em cima. Tá aqui. Só que dessa quantidade que sai na base, 8% são de benzeno. Então, de novo, substituímos a equação 1 na equação 2, ficou agora tudo em função da vazão mássica no topo. Então vocês já devem estar percebendo o que é que nós vamos fazer. Encontrando a vazão mássica que sai em cima, se eu subtraio 1000 desta vazão, eu encontro o que sai embaixo. Então é isso que ele pede, tanto na letra A, quer dizer, é isso que ele pede na letra A, que é a vazão mássica de destilado e de resíduo. Então vamos resolver essa equação. Resolvendo esta equação, temos que a vazão mássica no topo é igual a 512,2 kg por hora. Então, como eu falei para vocês, lá da minha equação 1, balanço global, 1000 é igual ao que sai no topo mais o que sai na base. Se eu sei o que sai no topo, eu encontro o que sai na base. Quanto é que sai na base? 1000 menos 512,2, que costuma dar 487,8 kg por hora. Então tá aqui, resolvemos a letra A. Vazão mássica no destilado, ou no topo, e a vazão mássica no resíduo, ou na base, ou no fundo da coluna, como preferir. Precisamos agora encontrar a letra B, que é a percentagem de recuperação do benzeno no destilado. Bom, eu vou deixar aqui destacado que a vazão mássica no topo, acabamos de encontrar, é 512,2. Por que eu vou destacar isto que está no topo? Porque ele pede a percentagem de recuperação do benzeno no destilado, ou seja, no topo. Agora, o que é que vem a ser recuperação em um processo de destilação? Recuperação, basicamente, é você saber de quanto entrou daquele componente está localizado na parte de cima, ou de baixo, ou no meio, em algum local da minha coluna. Percebam, 500 kg por hora de benzeno entraram. Saber a recuperação de benzeno em cima é eu perguntar, desses 500 kg por hora de benzeno que entraram, quanto foram removidos lá em cima? E por analogia, se a questão solicitasse, quanto estaria localizado lá embaixo? Então é do que entrou, quanto está localizado no meu topo. Então, em termos de equação, a gente pode escrever que recuperação é a massa destilada ou no topo ou na base, tanto faz. Ou seja, a recuperação é quanto sai no local que eu quero determinar, dividido por quanto entrou. É um percentual. Ou seja, a recuperação é a vazão mássica que sai do meu componente, no topo ou na base, dividido pela quantidade em vazão mássica que entra daquele componente. Vamos ver se fica mais simples agora. Ele pede para que você determine a recuperação de benzeno no topo. Então, recuperação de benzeno no topo é a quantidade de benzeno que sai aonde? No topo. Então, vazão mássica de benzeno no topo. Dividido por quem? Pela quantidade de benzeno que entrou. Vejam, nós já temos os valores que a gente já precisa, mas a gente vai fazer literal para que você entenda o raciocínio de onde veio ou de onde vai vir o resultado dessa conta. Tudo bem? O que é vazão mássica de benzeno no topo? Para eu saber a vazão de benzeno no topo, eu tenho que multiplicar a quantidade que sai no topo pelo percentual de benzeno, concordam? Então, quanto sai de benzeno no topo? Sai a vazão do topo multiplicada pela quantidade de benzeno.
0,9. E eu vou dividir pela quantidade de benzeno que entra. Quanto é a quantidade de benzeno que entra? É 1000 vezes 0,5, que dá 500. Já sabemos. É isso aqui. Ok? Essa é a formalização do que vem a ser recuperação. Então, de novo, recuperação de um componente no local que a gente quer é quanto sai do componente naquele local dividido por quanto entra do componente na minha coluna. Vamos agora substituir os valores. Vamos lá. Recuperação de benzeno no destilado ou no topo é igual. Quanto é a vazão no topo? 512,2. Quanto é a quantidade de benzeno no topo? 90%. É isso aqui. Qual é a vazão que entra de benzeno? São aqueles 500, que é 1000 vezes 0,5. Resolvendo esta pequena conta, encontramos que o resultado é 92%. Agora, o que é 92%? Vamos lá. Dos 500 kg por hora de benzeno que entraram, esta informação nos diz que 92% foi removido no topo. Por consequência, se 92% do benzeno que entrou está localizado no topo, 8% está localizado aonde? Na base da minha coluna. Então, a recuperação de benzeno na base seria 8%. E fica para vocês, como curiosidade e exercício, você fazer o mesmo tipo de cálculo com a recuperação de benzeno na base, para você ver que vai encontrar 8%. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham entendido o que vem a ser recuperação em uma coluna de destilação. E nos encontramos no próximo vídeo. Grande abraço!